Sequência nesta segunda-feira, professor Washington Silas de Graff vem chegando aí, principalmente, professor, a partir de agora, presta atenção aí, professor, você que vem da sala de aula para a telinha, algumas empresas tiveram que ficar fechadas, não pode trabalhar, enfim, a situação complicou. E agora, muitas discussões até no Supremo com relação à questão trabalhista. Professor, como que fica a situação? Pode reduzir a carga horária ou pode encerrar os contratos, enfim, explica melhor como é que fica essa questão, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Boa tarde, professor Washington Silas de Graff, seja bem-vindo. Olá, Moura. Olá, amigos ligados do Placar Transamérica. Um forte abraço e realmente a medida provisória número 936 agora já está valendo, inclusive com o aval também do Supremo Tribunal Federal, que nessa última sexta-feira deu como procedente a medida provisória número 936. Como é que funciona essa medida 936? É a medida que trata justamente da suspensão ou até da redução de jornada de trabalho, suspensão do contrato de trabalho ou da redução da carga horária e, consequentemente, também dos salários. Tá? Então, vamos começar falando da suspensão dos contratos de trabalho. Aquelas empresas que estão totalmente paradas em função da pandemia do coronavírus, elas podem suspender o contrato de trabalho por até 2 meses. Como que é isso aí? Está totalmente parado, os funcionários ficam dispensados e trabalham por 2 meses sem receber salário. E quem vai bancar o salário durante esses 2 meses? O governo federal, através do seguro-desemprego. Só que isso aí vale para as empresas que faturam até 4.800.000 reais por ano. Tá. As empresas que faturam acima de 4.800.000 reais por ano, elas também podem suspender o contrato de trabalho, só que aí nesse caso a empresa tem que continuar pagando 30% do salário do funcionário e os 70% restante fica por conta do seguro-desemprego. Porém, vale se ressaltar que 70% do seguro-desemprego, que ele chega no máximo a R$ 1.813. Então, quer dizer, quem trabalha numa empresa com faturamento acima de 4.800.000 reais por ano, ele vai receber 30% do seu salário pela empresa e vai receber 70% do seguro-desemprego. Tá? Quem trabalha numa empresa que fatura abaixo de 4.800.000 reais por ano vai receber o seguro-desemprego integral no valor do seguro-desemprego. Então, essa medida já está valendo. No próximo bloco, a gente volta falando agora sobre a questão da redução da jornada de trabalho, como que ficou. Enfim, é a economia andando aí nessa época de coronavírus e as medidas sendo anunciadas aí, sendo oficializadas inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de tentar preservar o emprego ao longo de toda essa crise que não assola não só o Brasil, assola o mundo todo. Tá falando, Moura? Mas daqui a pouquinho a gente retorna aqui no Placar Transamérica. Bom, bem pertinho também o professor Washington Silas de Graff. Ele retorna nesse terceiro e último bloco, falando e trazendo mais informações. Professor, você falou no bloco anterior com relação aí à questão dos contratos, né? De quebra de contratos, enfim, com relação aos trabalhadores. Agora, como é que fica a questão de redução de carga horária? Explica um pouquinho pra gente aí, professor. Olá, Moura, de retorno aqui no Placar Transamérica. Então agora vamos falar sobre a questão da redução da jornada e, consequentemente, também redução dos salários. Tá? Então, também todas as empresas que estão sendo afetadas, e não são poucas, são muitas empresas que estão sendo afetadas aí pela crise do coronavírus, também o Supremo Tribunal Federal, na última sexta-feira, se reuniu e deu como procedente a medida provisória do jeito que ela está e como que ela está. Então ela prevê o seguinte: para quem ganha até 3 salários mínimos, não precisa ter um aval do sindicato para que haja essa redução da jornada de trabalho, porque antigamente qualquer mexida que tinha no contrato de trabalho tinha que ter também o acordo homologado pelo sindicato da categoria. Nesse caso agora, por ser até um caso extraordinário aí do coronavírus, então quem ganha até 3 salários mínimos, através de um acordo individual entre patrão e empregado, pode ter, né, a sua jornada de trabalho reduzida em 25%, 50% ou até mesmo 70%. E aí, consequentemente, a pessoa vai trabalhar então menos e vai ganhar menos, né? E a diferença será paga através do seguro-desemprego. Também vale ressaltar que o seguro-desemprego, o valor máximo dele é R$ 1.813. Tá? Para quem ganha
acima de 3 salários mínimos até R$ 12.200 por mês, aí já não, aí já precisa ter o acordo homologado pelo sindicato, tá? Então, nesses casos aí, a homologação tem que ser feita pelo sindicato. Como será também a mesma coisa, reduz a jornada de trabalho em 25, 50 ou 70% e reduz o salário na mesma proporção. E aí o seguro-desemprego entra também com a diferença, limitado a R$ 1.813. Já quem ganhar acima de R$ 12.200 por mês, aí também não precisa do acordo do sindicato, tá? Então aí é só uma negociação entre patrão e empregado, tá? Então, em resumo, o resumo da ópera aí, né? Para quem ganha até 3 salários mínimos, pode ter sim a redução em negociação individual. Para quem ganha acima de 12.200, pode ter a redução da jornada e do salário também em acordo individual. Só fica valendo o acordo coletivo, acordo homologado pelo sindicato, para quem ganha entre 3 salários mínimos e R$ 12.200 por mês. Explicado então a redução de jornada de trabalho e também da suspensão, amanhã a gente retorna aqui no Placar Transamérica com mais informações da área econômica. Volto com você aí no estúdio, Moura Júnior.